Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Ana Tomasini. Olá, Ana. Olá, Diogo, tudo bom? Bem-vindo ao canal. A Ana está-nos a ver, está-nos a falar connosco do Brasil, não é? Hoje nota-se que eu estou de manga curta e a Ana está, de manga, está mais agasalhada, porque está frio em Curitiba, não é, Ana? Sim, estamos aqui na Sibéria, na conhecida Sibéria brasileira. Está muito frio em Curitiba, mas nada nos impede de falar hoje sobre um tema muito interessante da astrologia que se chama-se profecções. É uma técnica de previsão, não é muito utilizada numa astrologia, acho que uma astrologia mais tradicional, foi resgatada, uma técnica que foi resgatada da astrologia tradicional, e a Ana é professora de uma escola de astrologia no Brasil que se chama Saturnália, que é uma escola de astrologia tradicional, a par de outros colegas que já estiveram aqui, outros já tiveram aqui alunos da Saturnália, como a Ana Zambi, a Edna Frois, já estiveram aqui no canal também, são alunas da Saturnália, e a Ana é professora lá. Para além disso, faz outras atividades, está ligada a outras áreas, mas hoje vamos falar com a Ana sobre profissões. Ana, conta-nos um bocadinho como é que esta técnica chegou à sua vida, porque é que a usa, porque é que acha importante, porque é que gosta das profissões. Uhum. Então, Diogo, é interessante e é meio desafiador também a gente pegar uma técnica de previsão para falar num vídeo, né? Assim, num canal, porque em alguma medida, às vezes pode soar um pouco abstrato para quem não conhece e tudo mais, né? Então, É, eu cheguei nas profecções, assim, há alguns anos, né, estudando, antes mesmo de ser professora da Saturnália, na necessidade mesmo de estudos dos mapas das natividades para poder fazer os atendimentos astrológicos, né? Então, as profecções, elas chegaram numa necessidade mesmo de utilizar uma técnica de previsão que pudesse dar para a gente, né, o que se fala muito na astrologia, e claro que a gente tem várias técnicas, não é apenas profecção, mas eu acho que a profecção ela é interessante num sentido de ser uma técnica é, de base, vamos dizer assim, um tanto simples, não é necessariamente significa que ela seja fácil, mas ela é uma técnica simples, né? É, então, assim, e é uma técnica onde a gente pode encontrar o cronocrata ou os cronocratas, que seriam os regentes temporais, ou o regente, o senhor dos tempos, depende um pouco da tradução, né? Mas tem essa relação, esse significado, onde a gente encontra os planetas, ou o planeta que vai ou vão estar ativados no mapa daquela natividade, por exemplo, dando esse exemplo do mapa das natividades, né? Os mapas de pessoas, assim, de gente. Porque também a gente pode utilizar a profecção em outros ramos, né, da astrologia. Então, mas o foco é falar da profecção no mapa natal, né, no mapa das pessoas. Então, Excelente, Ana. É isso que eu lhe ia dizer. Para quem nunca ouviu falar de profissões, o que é que nós podemos começar por dizer para tentar introduzir essa pessoa ao tema das profissões? Se calhar. é, Como é que a Ana daria uma aula de profissões a alguém que nunca ouviu falar de profissões? O que é que importa começar por trazer clareza? eu acho que a gente pode pegar um mapa e pensar, bom, esse mapa, todos os mapas eles são divididos em 12 partes, em 12 casas, né? Independente do sistema de casas que a gente esteja utilizando, tem uma divisão ali em 12 casas, certo? Perfeito. Cada uma dessas casas, de acordo com o ano de vida em que a pessoa se encontra, vai ter uma casa ali que vai estar ativada, né? Então a gente começa dizendo que, até pegando aqui um trecho, né, do Doroteus de Sidon, do Carmen Astrológico, que ele fala: a partir do momento em que o nativo nasce,
a casa 1 estará ativada, né? Não estou citando aqui ipsis literis, mas assim, é basicamente isso. Então, cada ano de vida vai ser uma casa do mapa ativada. Então, a pessoa nasceu do seu 0 até o seu primeiro ano de vida, casa 1. Do seu primeiro ano de vida até o seu segundo ano de vida, casa 2. Do seu segundo ano de vida até o seu terceiro, casa 3. E assim sucessivamente. E depois que a gente dá o chamado giro, a volta nessa roda, né, das 12 casas, dos 12 signos, a gente começa de novo a contagem. Então, 1, 2, 3, 11, 12, aí 1, 2, 3, de novo, né? E cada casa vai pertencer a um signo. Então, a ideia é que a gente tem o signo do ano, isso é muito colocado, né? Qual é o signo do ano? Então, se a pessoa tem ascendente em Leão, o signo do ano vai ser Leão. Então, assim, a ideia ela é muito simples, né? E, portanto, o regente, o senhor dos tempos, o cronocrata, o sol, porque o sol rege aquela casa. Casa 2 é virgem. Ah, então Mercúrio vai ser o cronocrata. Mercúrio vai ser o senhor dos tempos. Então é uma técnica que ajuda a gente a eleger, a escolher não, né? Mas assim, delimitar qual é o regente daquele ano, né? Qual é o planeta que vai ter mais destaque, mais relevância naquele ano. E aí isso já traz uma certa paz de espírito, porque a gente sabe que não são todos os planetas ativados o tempo inteiro, né? Porque imagina, nossa vida já é um tanto complicada, movimentada, muitas vezes caótica, né? Com um planeta ali como cronocrata. Imagina se estivessem todos, né? Claro, isso é maravilhoso. Nós pegámos neste exemplo que a Ana trouxe e perceber que é uma técnica que, a princípio, é muito simples, não é? Não é de como a Ana, do 0 ao 1, casa 1, do 1 ao 2, casa 2, e assim sucessivamente. Quando chega ao ascendente, volta a dar a volta continuamente, mas traz-nos uma ideia também de construção, não é? Nós primeiro trabalhas a casa 1, depois também trabalhas a casa 2. Então nós vamos trabalhando as 12 áreas da nossa vida sucessivamente. Também podemos olhar por aí, não é, Ana? Exatamente. E aí a gente sabe que a partir disso, cada ano da vida vai ter uma determinada ênfase ou foco, né? Então, se a gente está, por exemplo, numa profecção, numa ativação de casa 2, a ênfase daquele ano vão ser assuntos relacionados à casa 2, recursos, sustento, dinheiro. Então, esses assuntos vão estar ali movimentados em alguma medida no mapa daquela pessoa. Então, isso é uma forma de orientar e também de afunilar um pouquinho, porque a gente sabe que cada casa carrega inúmeros significados, né? Então, e aí acho que um outro ponto que é interessante é a gente pensar assim, então significa que toda a profecção de casa 2, toda a profecção de casa 2 vai estar sempre falando a mesma coisa? A cada 12 anos a pessoa vai estar sempre vivendo os mesmos assuntos? Sim e não. Porque essa mesma casa, com esse mesmo regente, ou com planetas que estejam naquela casa, a gente leva isso em consideração também, né? Então vamos supor que a pessoa, o exemplo que eu já mencionei aqui, né? A casa 2, Virgem, regente Mercúrio. Mas se o Sol da pessoa está lá, Mercúrio e o Sol serão os regentes temporais daquele ano. Os dois vão estar respondendo, né, pelos assuntos. Então, e aí é uma forma também da gente chegar em outra técnica que é bastante conhecida e que eu acredito que seja bastante conhecida, que é por conta da quantidade de textos que estão cada vez mais chegando até nós através desses projetos de tradução, né, do Benjamin Dykes, Chris Brennan,
lá atrás o Robert Schmidt, né? Então começamos a ter acesso a esses textos que estavam em línguas muito inacessíveis, né? Como o grego, o persa. Então, através desses projetos de tradução, a gente começou a ter cada vez mais acesso a, por exemplo, Revolução Solar. Então, a gente sabe que na astrologia helenística, a Revolução Solar é muito importante, ela é muito relevante, mas na astrologia persa, árabe medieval também. Claro que os persas, eles pegaram tudo ali dos helenistas e eu costumo dizer que elevaram a uma potência de complexidade muito grande, né? Então, eles complexificaram e ampliaram muito também. Então, se você vai estudar a profecção, como o Doroteus coloca, é totalmente não, mas assim, tem muitas diferenças da profecção segundo o Abu Machar, por exemplo, que ele vai trazer muitos outros elementos e que aí você vai dizer, nossa, mas essa técnica de simples não tem nada, né? É só para esclarecer que o Abu Machar não é persa, não é? Já representa uma diferença cultural grande e de complexidade também muito grande, não é? Os persas e os islâmicos têm essa capacidade de complexificar, não vamos pensar, complexificar não é no sentido depreciativo, mas de tornar as coisas mais complexas, às vezes no sentido mais finas, mais detalhadas, não é? Mais estudadas, mais nesse sentido, complexificado. E é uma coisa muito interessante, que nós já estivemos aqui no canal a falar com a Ana Zambi sobre os retornos de Júpiter e parece que há uma sincronicidade grande entre as profissões e retornos de Júpiter, não é, Ana? Sim, porque em média, vamos dizer assim, né, tem 12 anos ali. Então, o João Acuio da Saturnália, né, professor, fundador da Saturnália, ele costuma inclusive dizer que a profecção é uma técnica jupiterial, por conta disso, né? Porque a gente tem 12 casas e aí 12 anos para voltar de novo, né, dar o giro ali na roda e recomeçar. E o retorno de Júpiter, né, o momento que o Júpiter vai voltar para aquele mesmo signo que ele estava, sei lá, no momento em que a pessoa nasceu, vai levar em torno de 12 anos. Então, é interessante pensar um pouquinho também, né, nessa proximidade, assim, da Claro. profecção ser uma técnica que tem um tempo um pouco mais jupiterial e não, talvez, saturnino, né? Exatamente. Há uma sincronicidade muito gira não é, nessa simbiose, nessa ligação, parece que existe entre essas duas técnicas. Muito bem, Ana, então nós já vimos como é que se começava a calcular, não é? Já sabemos que cada casa tem uma ênfase durante um ano da nossa vida. O regente do signo dessa casa ganha um papel preponderante naquele ano. Uma coisa também que a Ana disse de uma forma implícita, mas vale a pena reforçar, que as técnicas de previsão usam-se em complementos, não é? Usam-se várias técnicas ao mesmo tempo, não se usa só uma, usa-se Sim. várias técnicas para dar mais robustez, não é, Ana, à interpretação, é isso, não é? Sim, porque de alguma maneira, em astrologia, é muito significativo as repetições. As repetições são muito significativas. Então, por exemplo, a gente pode estar usando várias técnicas. Claro que a gente não precisa usar todas as técnicas, até porque também seria impossível, né? Muitas técnicas, infelizmente, se perderam. Muitos textos, muitas coisas, provavelmente nunca teremos acesso, né? Mas, assim, essa é a ideia, né? Que a gente pega, por exemplo, o cronocrata que a gente conseguiu estabelecer na profecção e mobiliza ele, utiliza ele, dá uma ênfase para ele na Revolução Solar. Então, de alguma maneira, esse planeta ele vai estar de alguma maneira, de alguma forma, entregando os assuntos daquele ano para os outros planetas, né? Ele vai estar confirmando coisas que estão ali prometidas no mapa e ele vai estar ativando. Então, isso é um tipo de. A gente poderia elencar dessa maneira. O mapa natal, o mapa raiz, ele contém promessas, né? Ele contém assuntos ali que de repente dizem: ah, essa pessoa vai ter filhos. Mas quando?
né? E a pessoa que chega até nós para se consultar conosco, ela está interessada em saber quando, né? Se eu disser para E ela, olha, quantos? e se possível, quantos, né? Então, Estou a assim, brincar. às vezes é isso. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero ter 3 filhos. Aí você fala, não, peraí, vamos com calma, né? Vamos pensar primeiro no primeiro e aí depois a gente pensa nos demais, né? Mas tem essa questão, né? Então não adianta só eu falar para a pessoa, você tem o seu mapa que promete filhos. E a pessoa vai dizer quando? Se eu não estiver mobilizando técnicas de previsão, eu não vou ter como dar essa possível resposta para ela, né? Claro. Então, a profecção ela é considerada o momento da ativação dessa promessa. Então, se essa promessa está ali falando de assuntos de casa 5, né, como eu mencionei agora, filhos, por exemplo, que é um dos assuntos possíveis de quinta casa, e essa pessoa está numa ativação de quinta casa, ou um planeta que tem uma relação com o regente da quinta casa está ativado e é um planeta fértil, né, como Vênus, Lua, Júpiter, aí a gente já começa opa, então deixa eu ver como é que está esse cronocrata na Revolução Solar para ver se tem alguma questão aí de quinta casa. Aí você vai, abre o mapa da Revolução Solar e a Lua está na casa 5 em peixes. Aí você fala, puxa, mais um testemunho, que é um jargão também que a gente utiliza na astrologia, né? Então, quanto mais testemunhos, mais repetições, mais significativa aquela promessa se torna no ano de vida daquela pessoa. Maravilhoso, Ana. Eu adoro essa expressão de testemunho, porque realmente sintetiza aquilo que nós procuramos, não é? É difícil nós dizermos com uma dado só, com um valor, de não. Agora, se temos um, dois, três, quatro informações que todas apontam na mesma direção, o grau de certeza vai aumentando, não é? E nós não Exatamente. podemos dar certezas absolutas, porque acho que ninguém tem certeza absoluta, mas à medida que nós vamos construindo hipóteses e todas elas apontam na mesma direção, então a probabilidade vai aumentando significativamente. Exato. E aí tem essas questões também de como a pessoa está lidando com aquelas promessas, com aquelas ativações, né? Então, por exemplo, tem um testemunho de filhos. E às vezes a pessoa não quer ter filhos. Tem isso também. Exatamente. Às vezes a pessoa até quer, até deseja, mas não naquele ano. Naquele ano ela, sei lá, está muito preocupada com estudos, com carreira, com outros tópicos da vida, né? Tá, sei lá, construindo uma casa, não está podendo lidar com essa demanda. E aí a pessoa você também pode dar esse aviso no sentido de, olha, seu mapa está muito fértil. Tem aí um momento que tem vários caminhos indicando gravidez, filhos, gestação, e a pessoa fala, opa, não quero. Então, se cuida aí Se redobrado, né? cuida, não é? Se cuida bem, porque não, senão a probabilidade é grande. Excelente, Ana. Então, vale a pena também, se calhar, trazer essa consciência que todas as casas têm temas diferentes para quem está a dar o primeiro passo na astrologia, não é? E são muito diferentes as casas. Cada casa tem um tema muito concreto, muito específico, não é? Obviamente abrangente, mas o tema da casa 5 é diferente da casa 6, é diferente da casa 7 e assim sucessivamente, mas também nos ajuda a entender, acho eu, as técnicas de previsão, da perfeição, que, volto a reforçar, por exemplo, há um ano que estamos a trabalhar a casa 2, o ano a seguir estamos a trabalhar a casa 3, e vamos trabalhando o nosso mapa todo ciclicamente, não é? Exato. Isso é importante, se quer reforçar. Exatamente. Não é? E, por exemplo, há áreas da nossa vida que são mais expansivas, por exemplo, uma profissão que é de casa 10, e há anos que nós estamos mais contraídos, mais resguardados, que seria provavelmente uma profissão de casa 12. Faz sentido, Ana? Sim, Não é? exato. Então, nós vamos vivendo também várias facetas da nossa personalidade, do nosso ser, da nossa experiência como humanos, à medida que a profissão vai andando. Isso. Boa? E dá essa ideia também de que o mapa ele está sempre em movimento. Mesmo que a gente tenha aquela promessa, aqueles posicionamentos ali que pareçam estanques, a gente entende que o mapa ele tem uma dinâmica muito móvel, né?
Então, quanto mais a gente vai estudando também essas técnicas de previsão, a gente vai saindo um pouco dessas angústias, muitas vezes, que uma consulta pode trazer para a gente, né? Do tipo, eu tenho um planeta que está ali debilitado, né? Numa posição difícil, desafiadora. Tá, mas esse planeta não está ativado esse ano. Em algum momento, em algum mês, ele vai ficar destacado, né? Então, eu costumo dizer que a profecção, ela parece um pouco não, né? Eu gosto de usar recursos da imaginação, porque não é uma técnica, nenhuma técnica de previsão é, é de fácil exemplificação, né? Ela tende, se a gente ficar assim estudando muito essa técnica, na hora da gente passar, ela pode soar um tanto abstrata. Então é como se fosse pegar esse mapa, dividir esse gráfico em pizza, né? De pizza em 12, e pensar que quando o planeta ativa, aquela casa brilha, né? Ela brilha, ela acende. Tem essa ideia também, aqueles assuntos estão ascendendo, vindo à tona. Então, é como se fosse cada ano uma casa ali vai brilhar, ganhar uma cor, né? Então, sei lá, se é uma casa que tem Áries, é regida por Marte, vai ter um brilho vermelho, né? Vai ter um brilho mais colérico, um pouco mais belicoso, dependendo ali do assunto, né? Se é Vênus, vai ter um brilho um pouco mais azulado, uma coisa mais, né? Perolada, uma coisa assim mais bonita. Então, É mas diferente. claro que também isso depende bastante, porque é aquela coisa, temos maléficos, temos benéficos, mas às vezes um maléfico vem muito a ajudar uma pessoa, né? Vamos Enquanto pôr, isso é um bom tema. Vamos pegar aí porque normalmente a pessoa ouve maléfico e nós já tivemos um vídeo há pouco tempo com o Paulo a falar sobre os maléficos. E então vale a pena sempre reforçar que para a astrologia tradicional não é maléfico, não é, é diferente de malévolo ou de danoso, não é? Maléfico não vem de malévolo. Há uma diferença, não é, Ana? sim, eu acho que a ideia essencial é que os planetas benéficos, como Vênus e Júpiter, são aqueles que estão mais afeitos à vida, à abundância, à prosperidade. E nem sempre a abundância e a prosperidade elas são necessariamente benéficas, né? Porque a gente pode pensar em alguma medida em algo que está proliferando, que também pode não ser, pode ser uma forma de vida que não seja benéfica a nós, né? Um vírus, não é? Uma bactéria, Um por vírus, uma exemplo. bactéria, exatamente. Então, essa coisa também, a coisa da Vênus e das doenças venéreas, né? Então, essa coisa muito facilmente transmissível, mas que não fará bem a nós, né? Excessos que também, né? Por exemplo, abusos, usos abusivos de substâncias que nos dão prazer, mas que também podem ser danosas à vida, tem muita relação com Vênus, né? Sim. Enquanto às vezes Marte e Saturno, que são ditos os maléficos, porque justamente contrários à expansão da vida, planetas secos, planetas extremamente frios ou extremamente quentes, que de alguma maneira têm uma relação com finitude, com coisas que se, né, estancam. E aí a gente pensa, puxa, às vezes a gente precisa ter uma separação, uma ruptura, às vezes é necessária, né? De uma relação ali que já não está sendo bacana, que está sendo abusiva, muitas vezes a gente precisa desse Marte para dar um corte, né? Para que a gente possa seguir outros caminhos que sejam mais afeitos à vida, mais benéficos a nós. Então, essa questão de maléfico e benéfico é sempre. Parece que eu estou fazendo um papel aqui de advogado do diabo, né? Mas é sempre um grande depende, né? Excelente, a Ana trouxe exemplos maravilhosos, porque, por exemplo, uma profissão que o Marte esteja forte
pode ser uma vítima de violência doméstica, uma relação tóxica, pode ser nesse ano que ela decida se posicionar contra aquela agressão. Ganhe mais força, ganhe mais convicção, por exemplo, não é? Sim, Então aquele Marte torna-se entre aspas, benéfico, não é? Na vida daquela pessoa. exato. E a gente tem isso, né, na astrologia, planetas que, dependendo do contexto do mapa, eles podem se tornar acidentalmente maléficos ou acidentalmente benéficos, né? É muito Então, às vezes, um interessante. Saturno pode se tornar acidentalmente benéfico. Ele pode trazer, claro, dentro dos assuntos dele, ele sempre vai ser frio, vai ser lento, vai ser vagaroso, mas ele também tem essa relação com o tempo. Então, as coisas que são feitas, vamos dizer assim, em alguma medida sob os auspícios de Saturno, a gente pode pensar que podem levar um tempo muito grande, mas que deixam ali o seu lastro, o seu nome, né, para a posteridade. Então, também tem essas. Excelente, Ana. Eu acho isso maravilhoso porque nos ajuda a sair daquele bom e mau que às vezes as pessoas, normalmente quem estuda, quem começa a estudar astrologia tem facilidade em dizer isto é bom, isto é mau, e à medida que nós vamos explorando o mapa e os significados e as ideias, vamos percebendo que o bom e mau é relativo, depende do contexto, não é? Que é o que a Ana Sim, está a dizer. Por exemplo, um negócio feito sob os auspícios de Saturno pode ser extremamente longevo, não é? Vai durar muitos anos, pode ser um negócio para umas várias gerações, não é? exato. Não é uma coisa de freelancer ou de coisa rápida, não é? Não é uma coisa rápida. Excelente, Ana. E vamos voltar aqui às nossas profissões e se calhar a Ana vai nos mostrar um exemplo, é isso? Para ficar um Vamos pouquinho menos embora. abstrato, é Vamos porque, sair do abstrato. eu estou um pouco traumatizada com isso, porque às vezes os alunos falam quando eu estou dando aula, não, mas está abstrato demais. Está abstrato demais. Vamos E aos aí, alunos. Calma, alunos. Calma, que a Ana vai tornar mais objetivo. até porque a astrologia também é uma coisa que demanda um pouco dessa paciência saturnina, né? Ninguém domina todas as técnicas em um ano, né? Mesmo. E às vezes sabe Deus numa vida, não é? Às vezes nem Exato. numa vida dá para Não, dominar nem tudo. a vida dá. A gente tem que ter também essa humildade frente ao tempo, né? Exatamente. Então, eu vou apresentar aqui. Então, esse mapa, eu não sei se o pessoal aí de Portugal está familiarizado com essa figura, mas é uma figura muito importante é, na nossa história recente, né, do Brasil. Não recente, porque ela nasceu em 1915, né, 1905, perdão, dia 15 de fevereiro de 1905. É a doutora Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra e que teve uma importância muito grande, né, no tratamento, numa mudança de tratamento das pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos, né? Então, é um assunto bastante espinhoso, né? Ela é uma médica, então, assim, uma médica psiquiatra, né? Que se formou muito jovem, nasceu em Maceió, Alagoas, no Nordeste do Brasil. E, bom, a Anísia, ela teve uma história bastante difícil, né? De vida, assim, até mesmo pelo tema com o qual ela estava lidando e trabalhando, né? Trazendo uma forma de abordagem mais humanizada, menos objetificante, né, dos ditos, sobretudo esquizofrênicos, né, pessoas que estão ali passando por um sofrimento psíquico gravíssimo, né, que estão marginalizadas, ostracizadas, abandonadas, né, pessoas muitas vezes pobres, negras, então é um assunto bem, que diríamos assim, casa 12, né? Parece muito. E é interessante porque esse círculo aqui do centro é o mapa natal, é o mapa radical da doutora Nise. E a Nise não tem nenhum planeta, né? Ali localizado na casa 12, o que eu acho bem interessante como exemplo, porque quebra um pouco esses estereótipos, né?
Mas, ao mesmo tempo, ela tem um ascendente em Capricórnio, um Sol, Mercúrio e Saturno em Aquário, então signos saturninos, né? Então é curioso pensar que, ainda que essa natividade não seja uma natividade essencialmente casa 12, ela é uma natividade que tem vários planetas, inclusive ela própria é representada por esse Saturno, né? Em Aquário, e Saturno se jubila, tem alegria na casa 12, né? Então, em alguma medida, a gente pode pensar que uma pessoa muito saturnina talvez seja uma pessoa que tem ali algum tipo de conexão, contato ou interesse sobre assuntos de casa 12, né? E bom, eu acho muito interessante esse mapa, sobretudo, porque também, ainda que casa 12 vá ser uma casa essencialmente maléfica, de acordo com como a gente já explicou essa questão de malefício, né? Não é uma casa feita à vida, não é uma casa que o ascendente, o nativo, enxerga. Então, são assuntos que estão como se fossem ali nas nossas costas, né? Atrás de nós, assuntos que nos trazem angústias, situações de aprisionamento, de medo, de hospitalização, né? Mas, ao mesmo tempo, no exemplo da Nise, era ela própria a médica lidando com esses assuntos, né? Não era ela internada, né? Mas era ela, de alguma maneira, dentro do manicômio, né? Incrível. E aí é interessante porque ela teve uma história bastante de idas e vindas, e ela sempre foi muito conectada ao serviço público, que é um assunto de casa 6, né? E ela tem uma lua aí na casa 6, né? No mapa da natividade, uma lua que responde para esse Mercúrio, e esse Mercúrio a gente tem várias técnicas para dizer qual é o planeta que vai narrar a história da pessoa, ou o gênio da natividade, ou enfim. E vamos dizer que o narrador da história da Nise é Mercúrio, né? Que é o que a gente chama de Almuten. Então, essa casa 6 ganha destaque, né? E ela é médica, servidora pública. E bom, ela teve presa durante muito tempo, durante um período difícil da história do país, do Brasil, que não é o período da ditadura militar, é o período do Estado Novo, da Era Vargas, na década de 30. Então, ela passou muito tempo, não só na cadeia, como viveu um período de ostracismo muito grande. E aí, quando ela retorna ao serviço público, ela vê várias práticas que ela não sabia que estavam acontecendo, né? Como o eletrochoque, práticas muito cruéis e violentas, sendo empregadas nos ditos doentes mentais. E ela se nega, né? A fazer parte disso, né? E ela vai, dentro do próprio hospital, sofrer ali retaliação dos próprios médicos. Então, para acelerar um pouquinho mais essa história, né, ela vai criar um ateliê de pintura e modelagem, e a partir daí vai começar a acontecer uma pequena revolução interna, né? Porque essas pessoas que estavam, às vezes, há muitos anos, há décadas, sem se comunicar, sem falar, sem essas pessoas que estavam ali ditas como pessoas incuráveis, né? E totalmente abandonadas, largadas, elas vão começar a produzir obras de arte incríveis, pinturas, esculturas, modelagens, e isso vai se acumulando, né? E vai se organizando também, porque outras pessoas, não da área médica, mas artistas, pessoas mesmo interessadas, né, nesse tipo de produção mais artística, vão começar
a chegar nesse hospital, que ficava localizado no Engenho de Dentro, um bairro da cidade do Rio de Janeiro, e vai começar a chamar a atenção dos artistas, né? Enquanto os Uau. outros médicos estavam, né, colocando a Anise como uma figura marginalizada dentro do próprio hospital, os artistas vão começar a A dar tomar a apoio. ciência e dar apoio, né, para levar essa voz também para fora dos muros do hospício, né? E eu acho muito interessante porque vai chegar um momento, quando a Nise está com 47 anos, que após, né, já ter esse apoio, já ter feito exposições, já ter feito viagens ao exterior, participado de congressos, né, feito exposições em outros lugares do mundo, né, a gente vai ter a fundação do que hoje é o Museu de Imagens do Inconsciente, que é justamente um museu onde tem ali todas essas obras expostas, né? E aí é interessante observar que o museu ele é fundado quando a Nise está com 47 anos, portanto, ela está numa profecção, numa ativação de casa 12, né? Incrível. A gente pode dizer que os assuntos de casa 12 estão ascendendo, ganhando visibilidade, ganhando destaque. E a Nise foi uma pessoa extremamente casa 12, né? A vida Então, toda. a vida toda, né? Não ela institucionalizada, mas ela trabalhando nessas instituições, né? E tentando trazer um cenário também mais benéfico para essas pessoas, né? Humanizá-las através da possibilidade de permitir que eles se expressassem, que eles criassem, né? E não ficassem ali presos, medicados, tomando eletrochoque, coisas assim. E aí essa fundação acontece numa ativação de casa 12, a casa 12 dela é em Sagitário, e o cronocrata, o regente, é Júpiter, né? Ela tem um Júpiter natal em Áries, mas o interessante é que se a gente pensar que numa profecção de casa 12 todas as casas vão ficar na sua própria casa 12, né? Vão para a 12 deles mesmos. A 12 desse Júpiter coloca ele numa condição de domicílio, né? Então, se a gente pode fazer essa contagem, né? Então, se a gente está numa profecção de casa 12, a gente vai ter que pegar o regente dessa casa, Júpiter, que é o regente de Sagitário, e caminhar 12 casas, né? Sempre contando a partir dele próprio, né? Então a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, não, peraí. É 9, 10, 11, 12. Então ele vai para casa 12 dele mesmo. E aí coloca ele não só em domicílio, como também conjunto ao ângulo do fundo do céu, né? E o fundo do céu é um ponto ali de base, de estrutura, de fundação, né? E a gente está falando da fundação de um museu de imagens do inconsciente. Então, é uma ativação de um benéfico, né? Que tem uma relação profunda com a casa 4, mas ao mesmo tempo as profecções de casa 12 é isso que torna essa técnica interessante, porque a profecção de casa 12 não vai ser igual para todo mundo, Faz ainda todo que, sentido. né? Então, no caso da Nise, a gente vê que vários planetas ganham dignidade,
E isso é significativo, né? O cronocrata ganha dignidade, a Vênus ganha dignidade, Saturno continua num signo do seu domicílio, o Sol vai para Capricórnio, sai da condição de exílio em Aquário. A Lua não tem dignidades essenciais, né, em Gêmeos. E aí ela vai para Touro, que é um cenário onde ela fica muito feliz. Então, vários planetas ganham, exceto Marte, né? Que Marte, no mapa natal dela, está domiciliado em Escorpião, e aí ele, na 12 dele mesmo, vai para Libra, que é um signo onde ele não gosta, né? Ele não se sente bem, não fica à vontade. Então, acho que esse é um exemplo assim muito interessante, né? No sentido de, olha, temos aí uma profecção de casa 12, mas pela narrativa dessa pessoa, da doutora Nise, a gente já sabe que é uma pessoa que surfa nos assuntos da casa 12. E que o próprio Exatamente. mapa dela justifica isso. Porque vários assuntos do mapa se fortalecem toda vez que ela tem uma ativação de casa 12, É incrível, Ana. Isto é um né? excelente exemplo, não é? Mesmo o Sol ficou angular, não é? Saiu da casa 2, que já é uma casa sustente, e passou para a casa um, não é? Todos os planetas que Exatamente. estavam na 2 passaram para para uma casa angular. Exato. Mercúrio fica jubilado na casa um, né? É Então, incrível este mapa. esse mapa é maravilhoso, assim, e ele dá um nó também na nossa cabeça em alguma medida, né? No sentido de, puxa, mas é uma perfeição de casa 12. Mas o Júpiter, que é um benéfico, ganha dignidade, fica num ângulo, né? Ele fica num ângulo do fundo do céu. Que exemplo incrível que nos trouxe aqui. É incrível esta. Primeiro, perceber que esta técnica aparentemente simples, à medida que se vai aprofundando a técnica, ela vai ganhando complexidade, não é? De uma forma maravilhosa. E ajuda-nos a nós percebermos isso, que teoricamente uma perfeição de casa 12 seria algo mais desafiante e de repente, num caso concreto, torna-se um momento, se calhar o momento da vida dessa pessoa é quando ela tem perfeições de casa 12. Isso, um momento significativo, porque ela já está lidando com esses assuntos de casa 12, né? No cotidiano dela mesmo. E de casa 6 também, né? A questão do serviço público, de um trabalho muito pesado. Imagina, a pessoa vai trabalhar num hospício e é hostilizada e colocada à margem dentro do próprio hospício, né? Como médica. Então, e é isso, ela foi presa, isso também é um assunto de casa 12, né? Ela passou um tempo da vida presa, um tempo da vida ostracizada do serviço público. E eu digo a questão do serviço público porque, inclusive, quem tiver interesse, tem no YouTube um material chamado Pós-Fácil de Imagens do Inconsciente, porque ela lançou um livro, né? E aí tem uma série de entrevistas que ela deu para um cineasta que foi bastante famoso e bastante importante aqui no Brasil, Leon Hirschman, conversando, né, sobre essas experiências, ela já bem velhinha. Então, assim, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhadinha para quem tiver mais interesse na história da doutora Anísia da Silveira, assistir esse pós-fácil para entender melhor esses caminhos e a forma mesmo política, né, dela se colocar nesse mundo de uma maneira não buscando uma solução no sentido de essas pessoas vão ficar curadas. O interesse não era a cura, mas sim trazer uma vida digna para aquelas pessoas. Né? Então é Claro. mais importante a dignidade do que uma proposta de vai ser curado. Isso não é o E se interesse. calhar de uma forma secundária acabaria por acontecer, não é? Mas não era o foco dela. É Exato. incrível. E essas pessoas apresentaram muito melhor, evidente, né?
Não, Ana, só podemos agradecer por esta partilha. Eu acho que tanto a técnica e depois ver um exemplo prático da técnica ajuda muito a ilustrar este assunto. Eu acredito que para uma pessoa que esteja a dar os primeiros passos, precisa, se calhar, ver o vídeo algumas vezes para conseguir perceber estas ligações todas, mas ficou muito claro, não é? Porque basta perceber isso. A casa era uma pessoa que naturalmente já estava próximo dos assuntos de Casa 12 e quando existe uma ativação desse mesmo assunto, que para ela já é habitual, é alguma coisa que potencializa, não é? Que eu acho que Exatamente. a Ana trouxe sempre muito, de uma forma muito clara. E depois, quem já sabe um pouco mais da astrologia, começa a ver os regentes, não é? Os posicionamentos, as casas, e de repente é aquilo que na astrologia é mágico, não é? É demasiada informação para poder ilustrar por palavras a beleza de quando se vê estas coisas. Exato. E também é um pouco para dizer para as pessoas que estão aí em profecções de casa 8, 12, 6, que tipo, calma, gente, não significa que vocês vão morrer, né? Às vezes tem gente que surfa nesses assuntos. E, Claro. Pode ser o melhor ano da sua vida, Ana. Pode ser o melhor ano da sua vida, quem sabe? pode ser muito significativo, pode ser muito importante, porque às vezes você já está trabalhando nesses assuntos, né? Você já está envolvido com esses temas. Incrível, Ana. E agora, vamos conhecer mais um pouco sobre a Ana? Perceber como é que a Ana chegou à astrologia, o que é que, desde sempre, houve algum momento na sua vida? Conta-me um pouco mais sobre o seu percurso na astrologia, Ana. Bom, eu já estou na astrologia. Assim, tiveram momentos, né? Momentos. Foi Então, vindo, foi é vindo, foi indo. isso. Eu tive um momento que eu conheci a astrologia e foram graças aos horóscopos do João Acuio na Saturnália, lá nos tempos do Facebook, lá em 2013, né? Então, eu olhei aquilo e falei, caramba, mas tem uma coisa diferente aí, tem um borogodó, né? Tem uma forma interessante de trabalhar e de falar sobre essas questões, né? E a partir daí eu comecei a me interessar, mas passei muito tempo só consumindo esse material, né? Não me debruçando para estudar sobre. E eu acho que o momento mesmo, assim, o start, o clique de acho que eu vou estudar isso aqui, né? Foi em 2015, então eu comecei a estudar por conta própria, e aí quando a gente começa a estudar por conta própria, tem aqueles descaminhos, às vezes, né? No sentido de eu peguei o Astrologia Cristã do William Lilly, fui estudar, então, claro que as coisas ficam mais difíceis, né? Pelos caminhos do autodidata, assim, do autodidatismo, e aí depois cheguei a Saturnália, né? Fiz os cursos e tal, e aí essas lacunas, né, que a gente tem às vezes quando a gente é autodidata, porque às vezes a gente tem, a gente vai para conhecimentos muito avançados e às vezes coisas muito basais, muito, né? Então, por exemplo, eu já estava, sei lá, entendendo revolução solar em alguma medida, mas eu olhava um mapa natal e tinha dificuldade de identificar qual era a fase da Lua que a pessoa nasceu. Então, assim, ficam umas lacunas estranhas, né? Que a gente precisa, às vezes, voltar para o começo para Desaprender. Desaprender entender um pouco para poder aprender novamente. exatamente. E aí eu É, comecei a estudar, assim, né? E aí em 2018 eu comecei a atender, né? Fazer atendimentos de mapas, de natividades. Em 2015 também eu criei a minha página de astrologia, Vespertina Astrologia, e que no intuito não, assim, a página foi sofrendo mudanças porque no início a minha proposta era partilhar com as pessoas que me seguissem o meu percurso de estudos, que poderia ser interessante para elas também, né? Então eram posts mais voltados para falar sobre, sei lá, o que o William Lilly fala sobre as 12 casas. Então vamos fazer uma série aqui, escrever. Vamos escrever horóscopos, mas a ideia é também ir partilhando. E aí isso foi tomando uma outra forma, né? Quando também, a partir do momento que eu decidi atender, que eu já estava com mais
anos, né? Estava com anos de bagagem, de experiência, já tinha estudado por conta própria, já tinha estudado na Saturnália. E entender também, acho que ter essa humildade de que a gente sempre é estudante de astrologia, né? A gente eternamente é estudante, a gente pode estar dando aula, mas a gente tá sempre estudando, né? Está sempre aprendendo. E eu acho que ter essa humildade é fundamental, né? Senão a Nunca gente acaba, não é? nunca acaba, nunca. Só começa, só o dia um que é quando se começa, não é? Quando é que termina? Nunca. É a vida toda. Maravilha, deve ser maravilhoso, não é? Que ter começado a ver o João a expor-se da Saturnália e hoje ser professora da Saturnália deve ser um fechar muito ciclo, não é? Muito interessante. Sim, é todo um caminho, né, que a gente vai percorrendo e aí a gente nem imagina onde vai chegar, né? E aí, de repente, a gente, puxa, tá dando aula na escola, né? Onde foi a Luna? É sim, é maravilhoso, é maravilhoso. A Ana já falou, mas se vocês quiserem seguir o Instagram da Ana, vamos ver agora, é Vespertina Astrologia, vamos ver o Instagram da Ana. Passem por lá, é um Instagram que vocês devem seguir. Sem dúvida que vamos falar da Saturnália, também devem seguir quem não segue o Saturnália, o Instagram da Saturnália, siga, porque vão sempre partilhando posts, já há oficinas, há muitas coisas que eles vão fazendo durante o ano inteiro, além do curso formal da astrologia, mas obviamente para quem gosta da astrologia tradicional, é uma referência no Brasil e provavelmente no mundo a Saturnália, por isso é uma escola que vocês devem ter em consideração. Envolvam-se, mas falando aqui da Ana, sigam o Instagram da Ana, deixem uma mensagem. Ana, estive a ver o teu vídeo no Descobre Astrologia, aprendi isto contigo, aprendi aquilo contigo. Eu tenho a certeza que a Ana vai gostar de ver as vossas mensagens. Então deixem lá uma mensagem na Ana, no Instagram da Ana. Ana, espero que tenha gostado de estar aqui connosco, depois desta partilha. Eu adorei, muito obrigada, Diogo, muito obrigada. E obrigada também pela paciência na espera, né? Não faz mal. Não é preciso. Nós temos um privilégio de ter a Ana aqui, então se vocês gostariam que a Ana falasse de outro assunto, de outra técnica, de um planeta, de uma casa, na visão da Ana, também deixem nos comentários deste vídeo que depois nós convidamos a Ana para vir cá no outro vídeo falar de outro assunto. O que é que vocês acham? Deixem nos comentários. Ana, um gosto, um grande, muito obrigado Muito obrigada, mesmo. Diogo. Sucesso aí E no canal. vamos continuando aqui a estreitar os laços entre Portugal e o Brasil e a lusofonia, a divulgar a astrologia. E é sempre bom ter colegas, juntar, não é? Juntar, em vez de separar, irmos aproximando uns dos outros, porque assim vamos aprendendo e vamos inspirando uns nos outros. E isso eu acho que criar esta comunidade astrológica ajuda muito e é muito bom para todos. Por isso, muito obrigado. E a ti que ficaste connosco até ao fim, um grande abraço. Fica bem, vê se subscreves o canal, se antes de ir embora, deixa um like, subscreve, comenta, envia-te aquele teu amigo da astrologia tradicional, ou que está agora a começar a dar o primeiro passo. Olha lá esta técnica de previsão maravilhosa. Excelente dia e até ao próximo vídeo.